Olá, gente! Tudo bom com vocês aí? Tá tudo certo? Estão tudo bem? Então vamos lá, gente. Mais uma aula para a reposição de aula da semana passada, que aconteceu o apagão. Essa aqui é a última aula, tá? Porque já é referente ao dia 12, mas eu vou passar no dia 19, né? Dia quinta-feira do dia 19. E sexta-feira é feriado, que é o Dia da Consciência Negra, tá? Então, essa daqui. E a de português, eu já tinha passado, tá? Já havia passado na segunda-feira, tá? Então, aqui nós iremos hoje estudar História, da página 90 até a página 99, Geografia, da página 141 até a página 145, tá certo, gente? Então, vamos começar para ser bem rápido e simples. Então, vamos começar com História, capítulo 2, que nós vamos começar aqui, né? Páginas 90 e 91, a abertura do capítulo 2. O capítulo 2 se chama A Vida na Pré-História. Então, vamos aí ver, nós vamos observar agora, uma família, né, morando na caverna. Porque é a vida na pré-história, né, gente? Há muito tempo atrás, não tinha essa comunidade que a gente tem hoje, né? Energia elétrica, água encanada, gás, ar-condicionado. Então, o ser humano, ele era nômade, tá? Nômade, o que é nômade, professora? Eles não tinham uma moradia fixa. Eles viviam sempre viajando, se mudando em busca de alimento. O que movimentava eles era um alimento, né? No caso, eles paravam em algum lugar, procuravam uma caverna para se abrigar e se proteger, né? Porque nessa época da história existia uns animais que eram muito perigosos para o ser humano. Então eles se abrigavam em cavernas para para a proteção, né? E quando a comida acabava daquele lugar onde eles estavam, eles mudavam de lugar, né? Iam para outros lugares em busca de alimento. Então, isso quer dizer nômade. Agora, quando o ser humano foi evoluindo, né, nas, nos períodos da história, nós fomos se transformando em sedentários, né? Não é questão do exercício físico, mas questão de ficar numa residência fixa, né? E isso que caracteriza o ser humano. Então vamos aqui observar, né? Como eu já falei, eles estão numa caverna, se abrigando, passando a noite, tem um fogo, estão se alimentando. Então vamos aqui para o vasculhando ideias da página 91. A primeira questão está falando o seguinte: quem são os representantes do nosso quem são os representantes dos nossos antepassados na imagem? Então, como eu falei para vocês, o ser humano nessa época, nesse período da história, era chamado de nômade, mas muitas pessoas, né, geralmente é chamado de homens da caverna, tá? Homens das cavernas, quer dizer, desculpa, tá? Então eles são chamados de homens das cavernas, popularmente chamado, cientificamente chamando de nômades, tá? 2. Descreva o lugar onde eles estão. Então, aqui, gente, como é o lugar? Uma caverna, né? Se vocês foram perceber, lá atrás da caverna tá cheio de desenhozinhos. Isso aqui é a primeira forma de comunicação da história, tá, gente? Aqui era para dizer o que tinha, qual era o animal que tinha. Repetindo, primeiro tipo de comunicação da história. Eles desenhavam essas figuras nas paredes para quando eles voltassem, se caso eles voltassem, eles para demonstrar que eles já tinham passado por ali. Ou se eles não voltaram, outra pessoa chegasse e visse o bicho que eles pegaram, o que aconteceu, se choveu e tal, isso eles demonstravam na parede. Então, aqui era o primeiro tipo de comunicação
da história da humanidade, era através de desenhos, tá? E nós também iremos estudar, que são conhecidos como pinturas rupestres, tá? O que eles estão fazendo? Então, o que eles estão fazendo? Tem o fogo, né, que era muito utilizado para a questão de espantar os animais, proteger do frio, e a descoberta do fogo foi uma descoberta muito importante para a humanidade. Por quê? Porque a partir do fogo você vai poder se alimentar. Então, eles estão se alimentando de algum animal que eles conseguiram caçar nesse dia. Ok? Espero que não esteja tão alto meu fone aí. Então, vamos agora para a página 92. Então, vamos aqui. O ser humano na pré-história. Nas imagens de abertura existem alguns seres muito parecidos com os humanos atuais. Eles são os nossos antepassados, tá, gente? Nós tivemos uma história como espécie, tá? Só que nós somos a espécie humana, né? O Homo sapiens, ser humano, uma espécie racional e evoluída. Mas nem todo tempo nós fomos assim. Se vê, acordamos, tomamos banho, escovamos dentes, colocamos uma roupa e ou você vai trabalhar ou você vai estudar. Nem sempre foi isso, tá? O ser humano, os nossos antepassados, eles eram muito irracionais. Eles agiam como os animais. Às vezes nem vestiam roupas, né? Alguns povos já eram mais avançados, outros não, eram mais, como é que eu posso dizer, selvagens, certo? Não falavam, só gesticulavam, ou alguns sons que não eram palavras, tá? Então, eles eram desta maneira. Depois, com o tempo, os povos foram se aperfeiçoando, usando roupas, usando utensílio, criando sua própria língua. Mas o que é antepassado, gente? Aqui no glossário aqui dessa meninazinha aqui do lado está dizendo assim: antepassado, aquele que viveu antes, há muito tempo atrás, né, gente? Antes da gente, eles viveram aqui no nosso planeta, na nossa Terra. E aqui na primeira questão tem uma pergunta: por que você acha que eles estão nesta caverna? Então, gente, como eu falei, né? Eles estão na caverna porque ela servia de proteção e abrigo para eles, certo? Isso foi um tipo de instinto que aquele ser humano na pré-história teve de se proteger numa caverna, né? Se ele não tivesse, quem sabe se teria essa ideia de ter uma casa, um teto sobre as nossas cabeças, né, gente? A partir desse instinto, ele foi para dentro de uma caverna se proteger e se abrigar, né? E daí criou-se a questão do lar, né, da casa. Aqui, ainda na página 92, gente, não vamos esquecer, tá? Copia, dê um pause, depois que terminar, dê um play, tá? Ok, ainda na página 92, em sua opinião, questão 2, tá? Em sua opinião, por que os nossos antepassados procuravam lugares para se abrigar? Então, isso aqui vai ser resposta pessoal. O que fazia eles irem para dentro da caverna? Hein? O que fazia eles crescer esse instinto neles para eles irem para uma caverna, se abrigar e se proteger? Por quê? Estavam fugindo de quê e de quem? Aí vocês vão copiar na segunda questão. Então, vamos aqui para o texto aqui embaixo. O ser humano sempre procurou abrigos para se proteger dos fenômenos da natureza e de perigos a que ficava exposto, né? Quando chovia demais, ele ia se proteger porque senão ia adoecer do frio, de bichos, né? De animais que poderiam matar o ser humano, ou ou povos, né? Outros povos rivais, né, que queriam o que eles tinham, a comida, o lugar, então eles se protegiam dessas ameaças. Na pré-história, a vida era muito diferente da vida atual. Os antepassados dos seres humanos se abrigavam nas montanhas, em cavernas e grutas, maneiras de se proteger, oferecidas pela natureza, chamadas de abrigos naturais. Então, essas cavernas
essas grutas, essas montanhas, elas são as cavernas naturais porque elas estão presentes ali na natureza e não foram os seres humanos que construíram, né? Quando eles chegaram lá, estava prontinha para eles se abrigar, né? Depois, aí muito tempo depois da pré-história, que criaram as casas. Então, as casas são as moradias culturais, porque quem construiu foi o ser humano. Tudo que o ser humano constrói é cultural. E tudo que a natureza constrói é natural, certo? Esses locais os protegiam de animais ferozes, do frio, da chuva e do vento, certo? Vamos para a página 93. Gente, não vai esquecer. Pause depois de terminar. Play. Página 93. Os habitantes desse período não costumavam morar em um único lugar. Deslocavam-se de um lugar para o outro. Com o passar do tempo e com a descoberta... olha, deixa aqui no início. Os habitantes desse período não costumavam morar em um único lugar, né? Deslocavam-se de um lugar para o outro, ou seja, eles eram nômades, eles só mudavam, tá? Eles gostavam de ficar mudando por conta da comida, tá? Com o passar do tempo e com a descoberta de que era possível plantar vegetais ou praticar agricultura e ainda criar animais, eles passaram a viver em um mesmo lugar por muito tempo. E aí eles se transformaram em sedentários, né? Construíram povoados, vilas, começaram a plantar, começaram a criar animais, e aí viram a necessidade que não precisava ficar viajando por aí, mudando de lugar em busca de alimentos, eles poderiam eles mesmos criar os alimentos deles. Então, a partir da descoberta da agricultura, eles evoluíram, deixaram de ser nômades para ser sedentários. Surgiu então a necessidade de construir abrigos. Para isso, eles passaram a usar recursos da natureza, recursos que a natureza oferecia, como pedras, gravetos, palhas, troncos e barro. Então, daí, depois que eles começaram a praticar agricultura, a produzir seu alimento, né, que eles deixaram de ser nômade para ser sedentário, eles precisaram construir a sua própria moradia, né, porque dormir numa caverna era só um dia, 2 dias. Agora, dormir numa caverna por meses era meio complicado. Então, eles, não, eu vou construir minha casa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os recursos da natureza, né? Palha, folha, barro, graveto, tudo eu vou fazer para construir minha casa e proteger ela. Então, vamos aqui para a página 93. Ainda, né? Em alguns países, pessoas ainda vivem em cavernas. No Afeganistão, por exemplo, elas são usadas como refúgio de guerra. Na China, milhões de pessoas ainda o utilizam como moradia. Então, gente, até hoje, eles não são nômades, tá, gente? É só um jeito de viver, por conta da realidade do país onde eles moram. No Afeganistão, frequentemente acontece um bombardeio, uma guerra, então não é qualquer casa que eles têm que ficar. Então, eles moram mais em cavernas. Na China também, tá? Na China é outra realidade, é, é um país muito populoso, então não tem muitos recursos, né? Então, eles buscam morar nesse tipo de caverna. Aí, ainda na 93, gente, na página 93, terceira questão. Converse com a sua professora e com a turma sobre a seguinte questão. Como você imagina que seja viver uma caverna, gente? O que vocês acham? Como é viver numa caverna? Eu, particularmente, tenho essa sugestão aqui de resposta, tá? Se vocês quiserem colocar aí, fique à vontade. Deve ser escura, né? Porque como é que você vai colocar energia elétrica? Não sei. Pode ser fria ou quente, depende da região onde mora, né? Se a gente for morar numa caverna aqui no Amapá, tá horrível de quente. Cheia de poeira e muita terra, né? Sempre vai ficar sujo, muito escuro, e poeira e terra, e aí vai ser complicado para quem tem aquela rinite lá, aquela alergia. Então tá aí a sugestão de resposta na terceira questão da página 93. Dê um pause, depois que terminar de copiar, dê um play. Ok? Tá.
O que os habitantes pré-históricos queriam nos contar? Então, como eu falei, gente, aquelas pinturas da caverna que, que aqueles seres humanos desenhavam na parede das cavernas eram um tipo de comunicação. Então, abaixo são as fotografias de pinturas rupestres encontradas no Brasil. As pinturas rupestres são desenhos feitos em rocha pelos habitantes da pré-história. Então, aí nós temos dois, né? Então, aqui a primeira está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler. Detalhe da pintura rupestre na Toca da Onça, Parque Nacional da Santa Serra da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, que fica no estado do Piauí. Nessa primeira aí, claramente dá para ver que tem os seres humanos ao lado, né, do bicho, e eles estão tentando capturar um bicho, né? E aqui a segunda está dizendo o seguinte: detalhes de pintura rupestre no sítio arqueológico Vão Grande, na Serra da não consigo ler. Em Palmas, Tocantins. Então aqui dá para ver um monte de bichinho, lagarto, né? Tá, estão representando os bichos que eles viram, tá? Naquele dia da caça. Então, ainda refletindo, vocês podem aí falar o que essas imagens representam. Letra A, tá? Letra B. Em quais locais essas imagens foram encontradas? E C. A sua região tem algum tipo de registro rupestre ou pré-histórico? Essa segunda aqui, gente, deve, eu tem um sítio arqueológico lá no Amapá, se não me engano, que está cheio de pedras, né? Que o povo colocou lá povoado antigo, empilhou, né? Parece que tem até uns desenhos lá. Eu ainda não conheço. Quem sabe pode ser um exemplo, né? Então vamos continuar aqui na página 95, que nós vamos falar sobre o domínio do fogo. Uma das principais conquistas dos antepassados dos seres humanos durante a pré-história foi o domínio do fogo. O domínio do fogo trouxe mudanças muito importantes para o cotidiano de quem viveu no período que estamos estudando. O que é o fogo? Com a chegada do fogo, o que aconteceu, gente, de bom? Permitiu o cozimento de alimentos e a iluminação das cavernas e grutas, facilitou a mastigação e a digestão de carnes e outros alimentos, a proteção contra animais que se assustavam com as fogueiras, a proteção contra o frio e entre outras. A conquista do fogo permitiu ao ser humano a conquista de novos espaços. Tem um mito grego que eu adoro falar, que é a criação do universo, que a gente já estudou no primeiro capítulo, né? Que nós estudamos a criação do universo de Deus, da teoria de Big Bang e a teoria chinesa. Então, vou falar aqui uma teoria da criação do universo grego, tá? Que existia vários deuses e o principal era o Deus Zeus, né? Então, ele e o seu irmão ficaram responsáveis por criar o universo. Só que o seu irmão, gente, eu esqueço muito rápido. Eu só sei que tem o Zeus, que é o deus do trovão, né? O deus Zeus é o principal, tinha os raios. Então o seu irmão começou a criar. Ele começou a criar os animais, criou a terra, criou a água, criou os vegetais. Só que ele criou o ser humano por último. E quando Zeus chegou, viu que tinha animais que poderiam matar o ser humano. O ser humano estava muito indefeso. Como é que o ser humano ia se proteger, né, daqueles animais ferozes? Os seres humanos não tinham chance nenhuma de sobreviver na Terra. Tinha o leão, tinha a onça, tinha o elefante, tinha o rinoceronte, todos esses animais que poderiam matar o ser humano. Então, o que foi que Zeus deu ao ser humano para se proteger? O fogo, né? Então, o fogo fez com que o ser humano sobrevivesse. Isso é só uma história, tá, gente?
uma teoria também. Então, o fogo foi muito importante, essencialmente importante para a sobrevivência dos nossos antepassados, certo? Vamos continuar aqui na página 95. Olha aqui, tem outro texto. O fogo criou o lar, seguro e aquecido. Ao redor da fogueira, os seres humanos antigos se sentavam para cortar e assar carne, comer e dormir. Com o vocabulário que aumentava pouco a pouco, iam criando os mitos que contavam a origem e a história de todas as coisas. O fogo também era usado para caçar, como indica a ossada de elefantes encontrados em vários pântanos da Europa. Então, eles utilizavam o fogo também para caçar, né? Para espantar um animal em uma emboscada. Tudo isso por conta das lutando para sobreviver, né? Esse daqui é um texto de Rosicler Martins Rodrigues, está no livro do Homem na Pré-História, tá? Quem quiser procurar depois, é legalzinho. Muito bom. Então vamos aqui agora para a página 96. A vela. Na pré-história, há registro de iluminação feita em recipiente que continham gordura animal que deram origem mais tarde às velas, objeto muito utilizado ao longo da história. Há registro de velas pelo menos desde 3.000 anos antes de Cristo, no Egito e na Grécia. As velas ainda hoje são utilizadas para decorar e iluminar ambientes. A parafina, material que atualmente compõe as velas, porém, foi descoberta em um período mais recente. A vela que a gente estava usando muito a esses dias, né, gente, sem energia. Até acabou nos comércios, eu fiquei desesperada nos primeiros dias do apagão, que não tinha vela em nenhum lugar. E, meu Deus do céu, eu vou ficar no escuro. Mas graças a Deus encontrei, comprei mais cinco pacotes. Ainda tem 2 pacotes de vela aqui em casa. Então, isso que a gente usou muito por aí. Então, para vocês verem que a vela que foi criada há 3.000 anos antes de Cristo, a gente usa e é importante até hoje, né, gente? Eu tava quase fazendo uma fogueira aqui fora de casa para me iluminar se eu não encontrasse vela. Mas deu certo. Depois das velas vieram os candeeiros e lampiões a óleo, que nós também chamamos de lamparina. Por alguns séculos, lampiões e candeeiros foram utilizados. Ambos alimentavam as chamas com óleos, como óleo de azeite e óleo de baleia, que era retirado de baleias de cachalote. Muitas baleias foram mortas para que houvesse iluminação. Então aqui é muito chato, né, gente? Olha só, mataram muita baleia para fazer esse negócio para iluminar. Coitada da baleia. Mas aí teve a evolução, ainda bem, que veio a iluminação a gás. No final do século XVIII e início do século XIX, William Murdoch, inventor escocês, descobriu como utilizar o gás para criar luz. A iluminação a gás chegou a grandes cidades europeias no período como Paris e Londres. Então aí também que chegou a esse William para... Não, é para fazer barulho, Rex. Tô gravando alto. Desculpa, gente. Rex quer brincar uma hora dessa. Então, gente, ainda bem que veio o Williams fazer essa invenção aí desse desta iluminação para parar de matar baleia, cachalote para fazer óleo de baleia, né, para acender candeeiros. Ainda bem que veio a evolução. E depois veio a iluminação elétrica em 1879 com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison. Foi possível a iluminação elétrica. Atualmente, esse é o tipo de iluminação mais utilizado que faz muita falta quando não tem. Né, gente? Atrasou
Tudo, 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 tudo. Por conta de quê? Por conta da energia elétrica. Não pode falar. Certo, gente? Então, vamos valorizar a energia elétrica desde 1879, com a criação da lâmpada que foi criada por Thomas Edison. Vamos lá para a página 97. O fogo ainda é muito utilizado no nosso cotidiano, né? Claramente. Contudo, ele oferece diversos riscos. Por esse motivo, é necessário. Olha só, ninguém deve brincar com fogo, principalmente nessa época de apagão, tá? Brincar com vela é muito perigoso. Ainda mais quem tem álcool em gel em casa, né? Que está se cuidando com coronavírus e ainda com esse apagão. Fogo perto de álcool em gel não pode, pelo amor de Deus. Então, o fogo ele oferece, infelizmente, ele oferece vários riscos, né? Então, a gente tem que sim, vocês, crianças, devem estar sempre acompanhadas por um adulto quando vocês forem ou estiverem perto de algum fogo, né? Ou quando estiver pegando fogo. Ou qualquer coisa que esteja quente, panela, não fique muito perto de fogão, ou quando a moça tiver, a mãe tiver passando roupa. Ixi, meu Deus do céu, eu não gosto nem de pensar. Já peguei uma queimadura quando era criança na minha barriga, conta de água quente e é uma dor insuportável. Então, muito cuidado, gente. Então, olhem só. Algumas dicas para melhorar aí. É preciso deixar substâncias inflamáveis como um álcool, gasolina e gás longe de fogo, pois elas podem fazer com que o fogo aumente e se espalhe rapidamente, podendo também causar explosões. Então, não mexa com isso. Papai, mamãe, vovó, tio, titia, vovô, coloquem essas coisas bem altas para eles não mexerem, por favor, tá? Ainda na página 97. Não deixe alimentos cozinhando sem supervisão. É importante cuidado. Além do risco de incêndio, as panelas ficam com conteúdo muito quente e se derramadas podem causar queimaduras. Papai, mamãe, familiares, por favor, não deixem as panelas, deixem alguma coisa cozinhando. Ah, eu preciso sair, vou ali rapidinho. Não caem nessa. Não caem. Muito cuidado com panela no fogo e criança, por favor, tá? Desligar eletrodomésticos que esquentam, como ferro de passar roupas ou aquecedores, é um cuidado que todos devemos ter. Principalmente com ferro, né? Quando eu terminei de passar roupa, vou desligar meu ferro. Tem que deixar bem alto para a criança não ter acesso, né? Porque eles têm um tempo para ele poder parar de ficar frio, né? Chapinha, essas coisas também tem que ter muito cuidado. Então, aqui na página 98, vamos fazer uma revisão. Vimos que o fogo adquiriu importância fundamental para o ser humano durante a pré-história, pois permitiu que este ocupasse locais que antes não poderia, né? Garantiu proteção contra os outros animais, além, é claro, da iluminação e do cozimento de alimentos. Primeira questão: pense em seu dia a dia e responda as questões. Letra A. O fogo ainda é importante para o ser humano? Sim ou não? Claro que sim, né? Por quê? Para fazer comida, principalmente. Você pode copiar aí, tá, gente? Né? Pausa, copiar aí com carinho, capricho, fique à vontade. Ok? Então vamos prosseguir. Página 98 ainda, letra B. Que alimentos você consome que são preparados com o uso do fogo? Então você vai escrever aí, tá? Resposta pessoal. Que alimentos você consome que são preparados com o uso do fogo? E letra C, assinale as atividades que não seriam possíveis sem a utilização do fogo. Então, aí, andar de balão, comer carne assada, soltar pipa. O que é possível que a gente poderia fazer utilizando o fogo? Ó, andar de balão, que precisa de fogo para o gás funcionar, e assar comida. A pipa não, a pipa precisa do vento, né, gente?
Copiem aí com capricho, tá? Se precisar, dê um pause. Agora vamos aqui para a página 99. Vocês vão lá no encarte da página 209, recortar as figuras e colar, colar e retratar como a iluminação evoluiu na história. Então, nós começamos primeiro pela fogueira, depois pela vela, depois pelas lamparinas com candeeiros, depois pela iluminação a gás e chegou finalmente a energia elétrica, que foi a criação da lâmpada por Thomas Edison, tá? Página 99, encerramos aí e vamos para a geografia 141. Em geografia, nós estávamos estudando o que é público e o que é particular privado, né? Público quer dizer que é de todos, todos nós temos direito a entrar, a passear, por exemplo, praças e parques, né? Contudo, em algum lugar público, eles vão cobrar sempre uma taxa simbólica, né, para manutenção, como, por exemplo, o Bioparque. Ele vai cobrar uma taxa simbólica para fazer a manutenção do parque, mas não é aquela taxa com preço exorbitante, muito caro, né? É um valor comunitário. E também tem o particular, que é o privado, são os lugares onde você entra, tudo que você usar você vai ter que pagar. Por exemplo, no cinema você vai poder entrar no cinema se você pagar um ingresso. Se você quiser pipoca, vai ter que pagar. Restaurante também, né? Se você for consumir alguma coisa, você vai ter que pagar. E hoje em dia tem que pagar, além da comida, tem que pagar o garçom, que é um profissional que também tem que receber, né? Mas aí a gente tem que ter essa consciência também. Então, aqui vamos falar das escolas. As escolas têm as públicas e as privadas, as particulares, que é no nosso caso. A nossa escola é uma escola particular. Os pais de vocês pagam todos os meses, né? Todas elas têm regras para serem frequentadas. Lista as principais regras da nossa escola. Então, gente, eles têm duas regras aqui da nossa escola: zelar por nossa escola, não riscando, não quebrando e respeitar os funcionários, tá? Aí vocês vão copiar, dê um pause aí. E aí, ainda na página 141, vamos fazer a questão número 2. Agora, liste as principais regras de sua sala de aula. Então, quem lembra dos combinados, aí vou relembrar. Manter a sala de aula limpa, fazer as tarefas, prestar atenção nas aulas, ouvir a professora com atenção, tá? Aí você dá um pause para você copiar. Vamos ainda na página 141, questão número 3. No início do capítulo, você citou um local de sua cidade que você gostaria de conhecer, tá? Agora indique um local de sua cidade que você conhece, mas não gosta de frequentar. E explique por que você não gosta de ir a este lugar. Então, aqui você vai fazer uma resposta pessoal, tá? Você vai criar sua resposta, um lugar que você já foi e não gostaria de ir mais. Não gosta mais de frequentar. Shhh, sem barulho. Não pode fazer barulho. Desculpa aí, gente. Aí, vamos agora para 142. O que vocês vão fazer? Recortar de jornais e revistas ou panfletos uma imagem de local público e outra de local privado. Depois colhe-as nesses espaços. E na letra A, vocês vão colocar imagens de espaço público, por exemplo, praças, parques, postos de saúde e etc. Professora, não tenho jornal, não tenho revista, posso desenhar? Pode, você pode desenhar, mas coloque o nome do lado para eu saber o que é escola, o que é praça, o que é posto de saúde, tá? Ainda na página na página 140. Tá certo. 142, 143. Na 143, vocês vão colar imagens de espaços privados. Exemplo: cinemas, restaurantes, supermercados, tá? Também pode desenhar, tá, gente? Mas coloque o nome, por favor, do lado. A 143 ainda, você vai repetir as seguintes questões. Letra A. Em sua cidade, há espaços semelhantes com as mesmas funções dos espaços que você selecionou? Se sim, quais? B. Liste 2 serviços públicos oferecidos em sua cidade que atendem bem à necessidade da população. C.
Cite um serviço público de sua cidade que você e seus familiares já avaliam de forma negativa e explique por quê. Tá? Vocês podem conversar com os familiares de vocês sobre essas 3 questões. Vamos aqui para a página 144. Converse com seu familiar, com seus familiares, para juntos imaginarem uma praça ideal no bairro onde vocês vivem. Anota as principais ideias. Então, aqui, gente, vai ser um para-casa simples que vocês vão construir com os familiares de vocês. Aí vocês vão responder a pergunta, tá? Letra A. Qual o tamanho ideal da praça? Ela deve ser grande, pequena, média? O que é que vocês têm que pensar nessa praça? Pense que vocês vão construir uma praça no lugar onde vocês moram. Que dê para todo mundo, para toda a comunidade de vocês, porque é uma praça pública, né? E público quer dizer que é de todos. Então, qual é o tamanho dessa praça? Letra B. Que equipamentos ela deveria ter? Escorregador, balanço, academia em ar livre, quem sabe uma piscina, né? Uma praça com piscina legal, um bosque, jardins. Aí você vai listar aí na letra B, tá? Na letra C, ainda na 144. Ela deveria ser aberta ou cercada? O que vocês acham de uma praça? Letra D. Deveria ter estacionamento para automóveis? Só para automóvel e bicicleta. Ninguém anda de bicicleta aqui nessa cidade, né? Pode ter uma ciclovia também para a gente andar de bicicleta e não acontecer nenhum acidente. Letra E. Seria necessário cobrar a entrada das pessoas e o estacionamento de carros? Aí fica a critério, tá? Se vocês precisarem, essa praça vai precisar de manutenção, aí se ela tiver precisando de manutenção, vocês vão ter que cobrar o estacionamento das pessoas ou a entrada das pessoas nessa praça. Vocês decidem. E aqui na letra F, aqui da 145, o que as pessoas poderiam fazer nessa praça? Brincar, passear, caminhar, fazer exercício, pedalar, o que elas poderiam fazer nessa praça? Vocês que vão decidir. Ainda na página 145, vocês vão desenhar essa praça nesse espaço, tá? Essa praça que vocês criaram e decidiram como será, vocês vão desenhar nesse espaço aí, tá certo? E, como eu falei, dia sexta-feira não vou postar vídeo no grupo, porque é feriado, que é o Dia da Consciência Negra, tá, gente? Aí eu vou aproveitar esse momento para explicar o que é o Dia da Consciência Negra, para sempre lembrar da resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão, preconceito, discriminação. Como eu falei aqui nessa aula, gente, nós tivemos os nossos antepassados, os homens das cavernas, os nômades. Naquela época não existia preconceito, nenhum tipo de discriminação. Todo mundo caçava, todo mundo comia, né? Não existia essa exclusão de pessoas por conta da cor da pele, né? E vocês, como criança, como futuro do nosso país, né? Como futuros cidadãos, vocês devem ter essa consciência de tratar todo mundo com igualdade, todo mundo com respeito. Então, o Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, é um dia para a gente refletir nos direitos, nos nossos direitos e no direito das pessoas que estão ao nosso redor, tá? Tratando todo mundo com respeito, sem tratar ninguém mal, tá, gente? Então, vamos praticar essa ideia. Então, gente, eu vou agradecer aqui, em nome da Escola Meta, e nosso lema é: educar é a nossa paixão. E muito obrigada a todos. Se alguém tiver dúvida, eu estarei no meu celular prontamente para atender vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí no vídeo, é só voltar e dar o pause para copiar, tá, gente? Muito obrigada por tudo. Bom feriado, bom final de semana. Até segunda-feira. Beijão, gente. Amo vocês demais, tá? Um abraço, um beijo em todos vocês. Tchauzinho.